Ei, yo, roqueiros e roquistas, jaquetudos, eu sou o Jones e este é o Wanted Podcast. Haveria riffs de rock sem Beethoven? Essa pergunta é levantada em um documentário de mesmo título do canal alemão Deutsche Welle e inspirou esse episódio de ascendência musical. No último episódio voltamos lá para os anos 50 e 60 para tentar entender como que foi a história do desenvolvimento do novo ritmo e do novo timbre do rock and roll, né? Quando as guitarras começaram a usar suas primeiras distorções e quando a música ficou um pouco mais agitada, mais anormal aos ouvidos das famílias tradicionais. Mas dessa vez a gente vai voltar mais ainda no passado, lá para o século XVIII. A gente vai falar de compositores de música clássica, principalmente Beethoven. Como o Beethoven influenciou principalmente os roqueiros para comporem riffs e solos melódicos que a gente gosta tanto hoje em dia. Bebam água. É sempre bom beber pelo menos 1 litro de água por dia, se você não quiser ficar que nem esse cara aqui. Foram com as fórmulas, foram com as escalas, as levadas, as melodias, os crescendos. Muitas fórmulas que foram desenvolvidas por Beethoven e outros compositores na época são usadas até hoje por músicos de todos os outros estilos, né? Não só do rock. Então a gente pode começar por aí, mas eu acho que fica raso ainda. Então, o que diferencia o rock de outros estilos, de outros gêneros musicais? Eu acho que principalmente o fato dos artistas do rock sempre estarem compondo as suas próprias músicas, né? É um costume estabelecido aí no rock, que você vê que, obviamente, os grandes compositores, os grandes nomes, maestros, desde o século XVIII, estão sempre compondo suas próprias obras. Há casos de muitas adaptações, há casos de intérpretes, né, como o velho maestro João Carlos Martins, mas ele também tem suas próprias composições, né, incluindo, se eu não me engano, o tema do debate presidencial, né, na Band. Beethoven desenvolveu muito bem a fórmula melódica de 4 notas em sua Quinta Sinfonia, onde ele repete essa fórmula por várias escalas e com vários ritmos. Isso é uma coisa que começou a tentar os olhares para o motivo de uma música, que hoje a gente conhece como riff, né? Às vezes até como melodia. São aquelas notas que vão se repetindo, que chamam muito mais atenção do que qualquer outra parte da música. Eu não diria que é o refrão, né? Mas são essas 4 notas que nos marcam para aquela música. São as notas que quando a gente ouvir a gente vai saber, é aquela música, né? Essa melodia é a identidade principal da música. E eu acho que essa é a principal influência do Beethoven no rock no geral. Porque a introdução da Quinta Sinfonia de Beethoven mostra como só o motivo de uma música é o suficiente para compor ela, para deixar ela completa. Se você repetir aquele motivo, aquela melodia, aquelas 4 notas, aquele riff, já vai ser o suficiente para você colocar uma letra ali em cima, para você contar uma história. E é o que a gente conhece hoje no mercado pop, né? Não só no rock, no geral. A gente precisa de uma melodia, né? A gente precisa de uma estrutura musical interessante para colocar uma letra ali e contar uma história. É uma melodia curta de 4 ou 5 notas, né? E é exatamente o que a maioria das pessoas tem paciência para ouvir, principalmente hoje em dia, né?
acho que a gente precisa separar um pouco os subgêneros do rock, porque se você analisar mais friamente, o metal é mais influenciado por música clássica do que o rock clássico, como Led Zeppelin, como Guns, né, como The Who, os Stones. Essa parte aí dos anos 50 e 60 do rock é muito mais influenciada pelo blues e pelo country do que pela música clássica. Essas bandas dos anos 50 e 60 estão muito mais próximas do blues e do country, por inspiração cultural, né, por um filtro cultural mesmo. Se você pegar depois do Black Sabbath e do Deep Purple e do Led Zeppelin, que começaram a usar umas distorções um pouco mais fortes e começaram a mostrar o caminho do metal, mas o metal não se baseia só num tipo de distorção, né, de guitarra. O metal se baseia culturalmente em lendas, né, em lendas de reis contra dragões, em lendas celtas, em lendas folk, em deuses escandinavos, né, vikings até mesmo. Mas feita a separação, né, de gêneros do rock e o metal e seus derivados, porque eu acredito que o metal tem uma influência mais direta em música clássica. Pelo tom épico, né, e com instrumentais longos, complexos, né, sempre tocados por músicos de um nível mais elevado, né, que você vê uma técnica sempre sendo desenvolvida ali, às vezes mais velocidade. Então eu acho que isso se aproxima muito mais dos músicos que tocam em orquestra, né, de maestros. Acho que tem essa comparação que pode ser feita. E também uma comparação cultural. A maior parte das bandas de metal sempre vai estar contando histórias baseadas em lendas, né, coisas místicas, falando de dragão, de reis, de bruxas, de gigantes, né, de coisas assim. Então você pega o Iron Maiden com Hell of Thy Name, com, sei lá, The Number of the Beast. Músicas sempre baseadas em facetas da cultura britânica e nórdica, né? Então, vikings, deuses escandinavos, druidas, até o Led Zeppelin, né? Que apesar de não ser metal, mas foi uma das bandas que chegou mais próximo ali junto com o Black Sabbath nos anos 60. Você vai ver letras como Immigrant Song ali, que é praticamente falando de deuses escandinavos, né? Thor é mencionado na letra. Tem Battle of Evermore, que é uma música diretamente baseada nos contos do Senhor dos Anéis. E aí o Black Sabbath você vê também sempre falando de religião. Então, junto com o Led, o Black Sabbath foi outra banda, ou a banda que influenciou o metal que a gente conhece hoje, né? Que realmente abriu o caminho para a ideia não só de som, mas de letras, né? De como contar uma história, de como passar a mensagem deles. Desde o Príncipe das Trevas até o Rei Coroado, após vencer um gigante em uma justa, matado um dragão com uma lança de aço valeriano e sobrevivido aos encantos de uma bruxa de Ashai. Ronnie James Dio. O grande nome do metal e do Dungeons and Dragons, que foi recentemente homenageado em Stranger Things, e agora Dungeons and Dragons também tem um filme live action. E o Dio se consagrou rei do metal se inspirando, né, nessas facetas mais interessantes da cultura britânica, né, no folk, nas óperas, né. O Dio fala em várias entrevistas que a forma dele de cantar e sempre o tom épico e trágico das letras dele, das músicas dele, tem essa inspiração também na ópera, né. Então você vê uma outra faceta já sendo colocada, não só a música clássica. Mas, de certa forma, eu acho que
ópera e música clássica caminham juntos, né? E o Metallica, né, que é uma das bandas de metal mais pop, né, que existem hoje, que inclusive também estão aí em Stranger Things. Bebeu muito na fonte dessas bandas e desses artistas que reinaram no metal antes deles, né? E acrescento também os Scorpions como uma grande influência para eles. Os Scorpions gostam muito de música clássica. E eu não acredito que o Beethoven tenha influenciado no rock clássico, né, de Led Zeppelin, de AC/DC, tanto quanto ele influenciou no metal. E aí vai ter essa inspiração mais cultural do blues americano, né, até do country americano. E as bandas britânicas que tocam rock, né, como o Led, se influenciaram no blues americano, né, no country americano. E aí isso só prova como a guitarra é um instrumento muito versátil, né? A guitarra pode estar no blues mais New Orleans possível e no metal mais extremo possível, mais viking possível, espadinha. Então cada artista vai ter aí uma moldagem cultural do seu país, né, e das músicas que ele está ouvindo. Isso vai refletir nas composições. Eu acho que vale mencionar também o Tchaikovsky, né, porque ele tem muitas composições que estão aí na ponta da língua das pessoas, né, o pessoal vai reconhecer se ouvir, mas não sabe dizer que é do Tchaikovsky. E ele tem muitos balés e contratempos interessantes que também podem ter influenciado bastante no ritmo, na levada do rock, né? São principalmente para os bateristas. E eu acredito também que os solos de guitarra, que a gente tanto gosta em músicas de rock e de metal, só existem também pelo fato de compositores de música clássica, principalmente o Beethoven, sempre estarem desenvolvendo melodias bonitas, né? Sempre estarem passando uma emoção e uma mensagem na música sem a letra. Então, grandes sucessos que a gente adora tem um solo de guitarra ali porque também é uma forma de passar uma emoção. Às vezes até o clímax de uma música, né? A letra vai levando até aquele momento, o instrumental vai preparando até aquele momento. Então esse episódio especial de Ascendência Musical, né, que a gente vai muito mais a fundo na história e na ascendência da música, basicamente a gente foi na nascente. Foi muito interessante fazer essa pesquisa, né, é muito esclarecedor. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários a opinião de vocês a respeito do nível de influência do Beethoven no rock e no metal, mas não só no rock e no metal, né, tipo, vamos para pensar se existiriam trilhas sonoras de filmes, né? Se existiria um John Williams, se existiria um Hans Zimmer, se não fosse pelo Beethoven, e se a música seria arte como é hoje, se não fosse por Beethoven, né? Seria a arte que a gente conhece se não fosse por Beethoven. Deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem para os amigos, e esse foi mais um episódio de Ascendência Musical.